Por que é tão difícil conseguir prever quanto vai custar para manter o meu aplicativo no ar? Se você acha que esse é um problema só dos desenvolvedores no-code e low-code, você está muito enganado. Esse é um problema que assola qualquer desenvolvedor de software. Olha esse artigo. Por que os custos de computação na nuvem são tão complicados? Um guia passo a passo. Olha esse livro da própria Amazon. Como funciona a precificação da AWS, que é o servidor da Amazon. É um guia de nada menos do que 44 páginas. Mas o lance, turma, é que não é o serviço que é difícil de calcular. Eles te dizem exatamente o quanto eles cobram no centavo. O problema é que a gente precisa saber quantos usuários a gente vai ter, quantas ações cada usuário vai fazer no nosso aplicativo, o que ele vai fazer dentro do nosso aplicativo. Isso é muito difícil de prever. Por exemplo, vamos calcular o custo aqui da Microsoft Azure, servidor da Microsoft. Se eu for usar 700 horas de servidor aqui, vai me custar $350. No Firebase do Google, os meus usuários vão ler mais ou menos 500 mil documentos por dia, vão escrever 1 milhão de documentos, vão deletar 20 mil, vai me custar $560 por mês. Ele me diz exatamente. O próprio Bubble é assim. Ele te diz exatamente o quanto cada ação vai custar. Então, por exemplo, se você quer gravar um item no banco de dados, vai custar 0,5 workload units, que é uma unidade de consumo do servidor. Se eu quero deletar um item do banco de dados, 0,1. Se eu quero fazer uma chamada API, 0,1. Aí se eu vi que vai gastar um total lá de 250 mil workload units, por exemplo, eu sei que vai me custar $50 por mês. Por isso, turma, que a melhor forma de você conseguir prever o quanto vai custar o teu aplicativo é exatamente como diz o Mink aqui no Reddit. Eu concordo muito com a opinião dele. Ele diz o seguinte: eu recomendo você criar uma estimativa bem ampla. Aí você põe o teu aplicativo no ar e vai monitorando para ver o que acontece. Que é só ali que a gente realmente vai conseguir saber o nosso custo real. Está te custando $50 com 1.000 usuários? Beleza, você já sabe que quando tiver 2.000 usuários, muito provavelmente vai estar custando o dobro, $100. Ele diz, você nunca vai saber 100%. E ficar procurando por esse 100% de precisão é besteira, independente do serviço que você escolher, se Amazon, Microsoft, Bubble, o que for. Aí aqui só um parênteses que eu achei bem interessante, né? Na verdade, essa despesa é relativa ao valor que eles entregam. Afinal, quando você gasta, você ganha muito mais velocidade de mudança, você precisa muito menos gerenciar a sua própria infraestrutura e você precisa de muito menos especialistas dentro da tua equipe. Interessante esse ponto de vista, né? Mas beleza, então como que a gente consegue essa previsão, mesmo que seja ampla, como a gente falou ali, né? Se você procurar na internet, você não vai encontrar uma tabela comparativa, onde você informa lá, se eu tenho X usuários, eles fazem tal coisa no sistema, quanto é que vai dar mais ou menos para cada ferramenta? Não existe essa tabela, galera. Então, nós tivemos que criar essa tabela. E dei o nome de Prepara o Bolso, porque você sabe que a gente gosta de nomes criativos aqui, né? Então, aqui você vai alimentar informações básicas a respeito da quantidade de usuários, o que eles estão fazendo no teu aplicativo, e você vai ter uma estimativa do quanto vai custar isso. Mas antes da gente partir para preparar o bolso, eu preciso que você entenda os conceitos de front-end e back-end, tá? Provavelmente você já assistiu outros vídeos meus aqui no canal, você já me viu falando sobre isso, mas de forma bem resumida, entenda front-end como se fosse a carroceria de um carro. Ou seja, é a parte design, de interface do teu aplicativo, é a parte que o usuário vê. O back-end é como se fosse o motor do carro. É a parte de banco de dados, de armazenamento de informações, armazenamento de arquivos, processamento de dados, enfim, são os bastidores, é onde realmente a coisa acontece ali atrás. Então, se você pegar, por exemplo, quando você abre aí o teu aplicativo do Netflix, você está interagindo com o front-end do aplicativo. Só que o Netflix, ele vai lá no back-end buscar quais são os filmes e séries, me traz a thumb, me traz a descrição, me traz o título, quando você dá play no vídeo, ele te traz o vídeo. Então uma coisa é o front-end do Netflix, outra coisa é o back-end do Netflix. E quer ver uma curiosidade? Sabe onde está hospedado o back-end do Netflix, ou seja, os bastidores, as informações, o banco de dados? Na AWS, da Amazon. Renato, mas a Amazon não é concorrente da Netflix por causa da Prime Video? Sim, eles são, e mesmo assim a Netflix usa o serviço deles. Não só usa, como paga 27,7 milhões de dólares por mês para a Amazon hospedar os dados da Netflix. Interessante, né? Mas por que a Netflix não cria o próprio servidor dela, o próprio data center dela? Eles já criaram. Netflix já teve 2 data centers. E aí a construção desses data centers ensinaram a Netflix uma lição importante, que eles não eram bons em construir data centers.
Eles são bons em entregando vídeos para os seus membros. Construir data centers não é uma vantagem competitiva para a Netflix. Entregar vídeos é uma vantagem competitiva. E eles perceberam isso lá em 2008, quando o Netflix ainda mandava DVD por correio, né? O sistema deles saiu do ar e eles não conseguiram enviar DVDs porque havia uma corrupção no banco de dados. Melou o negócio deles. Então, mais uma vez, fecha parênteses, né? Agora que você já entendeu a diferença de front-end e de back-end, voltamos aqui para Prepara o Bolso. Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Tem 7 informações que você precisa preencher. Eu tentei resumir o máximo possível, tá? Na maioria das vezes, as calculadoras ali de precificação dos servidores te pedem quantas horas de servidor você vai usar, uns números muito absurdos, que não tem como a gente estimar. Agora, esses números tem mais ou menos como a gente estimar. Então, por exemplo, eu vou ter no meu aplicativo 50 usuários ativos por dia. Então, num dia vão entrar 50 usuários diferentes. No decorrer de um mês, vão entrar um total de 500 usuários diferentes. Cada um desses usuários vai fazer mais ou menos 500 leituras no banco de dados. Aqui tem uma descriçãozinha, se você quiser entender um pouquinho melhor. 50 gravações, 10 exclusões, 20 chamadas API, vão visitar uma média de 30 páginas por dia. Com base nesses 7 dados, eu já consigo te fornecer o preço que ficaria no Bubble, no Firebase, no Zano, no Flutterflow e no WeWeb. E poderia colocar várias outras aqui. Coloquei essas aqui porque são os principais e já nos ajudam a entender os conceitos. Olha só. No Bubble, esse volume de 50 usuários por dia, 500 por mês, vai ficar nos $29, que é o plano inicial deles. Então não vai precisar pagar nada mais, é só o primeiro plano deles, o mais barato mesmo. No Firebase, você vai pagar 0, porque nem sai do plano gratuito deles ali, é pouca quantidade de dados ainda, né? No Zano, você também vai ficar no plano inicial, que é de $85 por mês. É um pouquinho mais caro, mas ainda assim, é o plano inicial deles ali. Agora, e se a gente for para 500 usuários ativos por dia, 5 mil por mês? Multipliquei por 10, hein? Opa, o Bubble aqui já parte para $88 por mês. Então, além dos $29 lá do plano inicial, vai ter mais um dinheiro aqui que é referente ao quê? Ao consumo de servidor. O Firebase vai para $3 por mês. Recém saiu do plano gratuito. E o Zano continuou no plano inicial de $85. Beleza, vê que o Zano já encostou no Bubble aqui, show. Quando você multiplica por 10 de novo, 5 mil usuários ativos por dia. É coisa, hein, galera? Não tô falando de 5 mil usuários cadastrados, tô falando de 5 mil usuários acessando e usando o teu aplicativo. 50 mil usuários por mês. Galera, é muita coisa. Eu acho que menos de 1% dos aplicativos que eu conheço, de alunos nossos aí, já chegaram nesse nível, e olha lá. Mas, enfim, aí nesse ponto o Bubble chegaria em $568, o Firebase $57 e o Zano já iria para o próximo plano $199. Aí aqui é o principal ponto, na minha opinião, desse vídeo, que é para exemplificar algo que eu sempre falo, que você não precisa escolher um ou outro, você pode usá-los em conjunto. Então esse seria tipicamente o ponto onde, se o Bubble começou a encarecer muito, eu posso vir aqui e usar o Bubble junto com o Zano. Mas como assim, Renato? O Bubble, ele tem o front-end e o back-end. O Zano é só back-end. Firebase também é só back-end. Então eu posso vir aqui e usar o Bubble só como front-end, pagando só aqueles $29 do plano inicial deles, e aí eu venho aqui e uso o back-end do Zano. Então eu integro o Bubble ao Zano. A gente já teve vídeos aqui no canal onde a gente ficou 1 hora explicando como funciona isso na prática e tudo. Não se preocupe com a parte técnica agora, tá? Então eu uso só o front do Bubble por $29, mais os $199 do Zano. Opa, já reduziu de $568 para $228. Ah, Renato, mas por que você não pega $29 do Bubble mais 57 do Firebase? Ao invés de integrar com o Zano, integra com o Firebase. Opa, aí eu quero te mostrar um outro ponto. Galera, quando a gente fala de Firebase, quando a gente fala de Supabase, não tem nada a ver com no-code, tá? Eles não são no-code, eles também não são low-code, eles são ferramentas normais, high-code. O que isso significa? Imagina que você quer fazer uma funçãozinha simples, onde você quer pegar o nome de um usuário e transformar em letras maiúsculas, por exemplo. Uma função de banco de dados. Para você conseguir fazer isso no Firebase, você vai precisar criar uma Cloud Function, que é um código JavaScript, para você conseguir fazer essa transformação em uppercase, que chama, né? Que é letras maiúsculas. Então você vê que não tem uma forma no-code de você fazer isso no Firebase. Enquanto isso no Bubble, basta você vir aqui e usar esse operador uppercase aqui, ó. E pronto, você transforma em maiúscula. No Zano, mesma coisa. Só você vir aqui em adicionar filtro,
uppercase e pronto. 3 segundos eu transformei já em letras maiúsculas, entende? Então você pode usar Bubble com Firebase, por exemplo, tranquilamente. A gente usa, por exemplo, Flutterflow com Firebase, já fizemos várias aulas ensinando isso. Claro que pode. Agora, o motivo pelo qual eu, pessoalmente, opinião pessoal, eu não uso Firebase, eu prefiro o Zano, é por conta disso. Firebase é high code, Zano é no code. Então vamos dizer que essa decisão aqui me faria economizar 199 menos 57, $140 por mês. Beleza, estou economizando $140 por mês. Só que um problema que eu poderia resolver em 20 segundos no Zano, eu vou ficar 4 horas para resolver no Firebase. Se eu colocar isso, projetar isso por um mês, projetar isso por um ano, talvez eu conseguiria ser 2, 3, 4 vezes mais produtivo usando o Zano do que usando o Firebase, entende? Então, para mim, não compensa ir para o código. Mesmo que economize dinheiro. Porque para mim o tempo é muito mais valioso do que dinheiro. Tem uma frase boa que eu não lembro de quem era, mas era assim: tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Tá, Renato, mas e Flutterflow, WeWeb? Você não falou nada, tá aqui? Galera, Flutterflow e WeWeb eu fiz questão de trazer aqui para bater na seguinte tecla, que muitas vezes o pessoal se confunde. Elas são ferramentas só de front. Elas só oferecem a carroceria do carro. Elas não oferecem motor, entende? Então você sempre vai pagar esse valor fixo da ferramenta aqui, porque não há consumo de servidor. Você precisa integrar essa carroceria, essa ferramenta de front, a um back-end. Por isso que a gente ensina Flutterflow com Firebase e tal, com Zano, sempre. Tem que ter um back-end integrado, senão você não vai ter um servidor para você conseguir fazer a operação do aplicativo. Por isso que a gente precisa ser muito cuidadoso em comparar ferramentas. Então, às vezes eu vejo o pessoal fazendo umas comparações que não fazem sentido. Por exemplo, o Flutterflow eu acho muito melhor do que o Bubble, porque o Bubble começa a ficar muito caro a partir de 5 mil usuários. Percebe que não faz sentido? Porque você está comparando uma ferramenta só de front com o back-end do Bubble. Não faz sentido, entende? Por isso também que, na minha opinião, não faz sentido comparar Zano com Firebase, por exemplo. Zano com Supabase. Zano sempre vai sair mais caro, mas é porque é uma plataforma que te entrega tempo. Te entrega valor em forma de simplicidade e de facilidade. Tá, e se eu quiser hospedar no meu próprio servidor? Aí, vamos dizer que você criou em Flutterflow. Você exporta o código, aí você vai receber todos os arquivos de código ali, e aí você pode, primeiro, já parar de pagar o Flutterflow, se você quiser. Por quê? Porque você já está com o código em mãos. Você só vai precisar voltar a pagar o Flutterflow quando quiser fazer modificações e dar um novo deploy ali, né? Baixar novamente o código atualizado. E aí você vai hospedar no teu próprio servidor. Aí precisa ver com qual back-end que você integrou, né? Você integrou com Firebase? Aí vai ter o custo só do Firebase, por exemplo. E mais um custinho lá do teu servidor de ficar enviando e recebendo chamadas, né? Integrei com o Zano, vai ter só o custo do Zano. Vou hospedar direto lá na AWS e usar o banco de dados deles. Beleza, aí vai ter o custo da AWS, que aí você precisa saber calcular. Mas Renato, mesmo assim ficou muito caro. Pô, não dá, mesmo gastando 29 do Bubble, mais 199 do Zano, $250 está muito caro. Aí aquilo que você já deve ter me visto responder em uns 500 mil comentários aqui no YouTube, né? Se com 50 mil usuários você tiver com dificuldade em pagar $250 de servidor, é porque muito provavelmente alguma coisa é muito errada com o teu modelo de negócios. Então, olha só, vamos dizer que do teu 50 mil usuários, 10% sejam pagantes, 90% são gratuitos. 5 mil. Se você estiver monetizando em $5 por usuário por mês, você está fazendo $25 mil por mês de receita. 250 disso são 1%. Você está gastando 1% da tua receita com o servidor. Esse é o lance, galera. Servidor, na grande maioria das vezes, não vai nem ser a tua maior despesa do negócio, mesmo sendo uma empresa de software. Muito provavelmente o teu escritório de contabilidade vai estar custando mais que isso. Se você pegar $250 e dividir por 50 mil usuários, cada usuário está te custando meio centavo por mês, percebe? Então, se isso aqui estiver caro para você, talvez seja ou porque teu aplicativo está mal otimizado, então às vezes com 5 usuários já está gastando $200. Opa! Muito provavelmente tem algum erro na criação do teu aplicativo aí. Isso eu digo tanto para no-code como para low-code como código, tá? Porque todos os desenvolvedores de todas as tecnologias cometem erros desse. Procurem no Google por loop infinito. Você vai ver o tanto de gente que botou um loop e ficou rodando no servidor o mês inteiro, foi ver, deu $4 mil no final do mês. Acontece com todas as tecnologias. Então, o primeiro passo é revisar a performance e o segundo passo é revisar teu modelo de negócio. Enfim, pessoal, o objetivo da Prepara o Bolso não é ser uma calculadora 100% precisa, jamais eu teria essa pretensão, mas sim te dar essa estimativa ampla
do quanto é que vai custar e principalmente para conseguir explicar um pouquinho melhor esse conceito de como comparar a coisa certa, o que é uma ferramenta só de front com back, como você pode integrar diferentes ferramentas, usar só o front de uma com o back-end de outra, por exemplo. Então use à vontade, insira os dados que você quiser, o link da calculadora estará na descrição do vídeo. Um abraço, nos vemos semana que vem. Opa, antes de você ir, esqueci de avisar. Prepara um bolso é uma ferramenta paga, mas você não precisa pagar em dinheiro. Você pode pagar só em like. Então não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e já aproveita e se inscreve também se você ainda não for inscrito. Ajuda bastante nós isso aí. Valeu, um abraço.